Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote, todos comendo na mesa de Jezabel. E é uma história muito impressionante. Elias, ele lança uma ordem em forma de desafio humanamente impossível de se cogitar ao rei Acabe, que estava completamente apostatado dos caminhos do Senhor. E esse desafio também é lançado aos profetas dos ídolos. E nós vamos ver o potencial do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus, que ele faz através dos filhos de Deus, quando se submetem ao seu governo, à sua guia e ao seu controle. Nós vamos ver o que é necessário para termos esse potencial, estudar um pouco sobre isso, que você desarme o seu coração do eu acho, do eu penso. Tá aí essa irmã pregando de novo, desarme o seu coração, e como eu, vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo entrar e nos trazer um banquete maravilhoso da sua palavra. Eu vou pedir ao Gabriel, que está aí no controle, que já passe aí esse outro slide. Há potencial para nós nesse final da história e precisamos entender o que necessitamos para ter esse poder que o Espírito Santo quer nos conceder. O Espírito de Profecia, no livro Profetas e Reis, na página 70, diz assim: a ordem fora dada a alguém que parecia estar na própria presença de Jeová, e Acabe obedeceu-a de pronto, como se o profeta fosse o monarca e o rei o súdito. Entendeu? Quando Deus se apossa de uma vida, quem é a maior autoridade se torna menor, porque a maior autoridade passa a ser aquele que está agindo através de quem se faz instrumento do Senhor. E ali o rei era Acabe, mas parecia que quem era o rei era o próprio Elias. E o monarca parecia aquele servo que tinha que obedecer. É isso que o Espírito de Profecia está dizendo. Velozes mensageiros foram despachados por todo o reino, com a intimação de se reunirem com Elias e os profetas de Baal e Astarote. Então, houve um desafio ali. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia, ouça com os olhos a palavra de Deus, a voz de Deus, não só com os ouvidos. Abra sua Bíblia aí, em 1 Reis, no capítulo 18, os versículos 17 a 20 vão nos contextualizar sobre o que aconteceu, não é? Deus deu uma ordem a Elias, e Acabe agora vai ao encontro, Elias vai ao encontro de Acabe, e vejamos o que acontece. Versículo 17 até o versículo 20 diz assim: vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote, o poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Todo o povo de Israel se reúne ali no Monte Carmelo. Todo o povo de Israel estava em idolatria, seguindo praticamente todos seguindo a esses falsos profetas, todos reunidos. E naquele momento que eles estão reunidos, Elias vai e fala mais no versículo 24, diz assim: então Elias fala para o povo, 22, Elias conversa com Deus, né? E diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e o ponham sobre o altar de lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo.
Então invocarei o nome do Senhor, versículo 24. Foi feito um desafio. Vamos fazer oferendas. Era o que Elias estava dizendo. Disse aos profetas de Baal: vocês vão fazer uma oferenda e eu também vou fazer uma oferenda. Agora, nós não podemos tocar fogo. Nós não podemos. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus. Eu invoco do meu e você invoca de vocês. E aquele que fizer descer fogo do céu e consumir a sua oferta, esse é o profeta verdadeiro. E esse é o Deus a quem ele serve, que vai fazer descer esse fogo. O versículo 24 diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa a palavra. O versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia. Já pensou? Desde manhã cedo até meio-dia, orando, 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 clamando. Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Não havia resposta. O versículo 27 diz: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, pois se ele é Deus, talvez esteja pensando ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que eu desperte. Aqui Elias começa a ironizar do Deus a quem aquele povo estava servindo, o povo de Israel, que conhecia o Deus verdadeiro, e que por abandonar o relacionamento íntimo com esse Deus e a guarda dos seus mandamentos que nos mantém na sua presença, esse povo perdeu noção de quem adorar. O versículo 28, 29 dizem assim: assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. O sangue escorria em seus próprios corpos. Passou o dia, passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, não houve. Elias era um valente de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele desafia o inimigo pela glória de Deus. Ele vai ali naquela luta diante de todos aqueles 850 profetas do diabo. Ele sozinho, mas estava cheio do Espírito Santo. Ele estava convicto de estar andando perante a face do Altíssimo. Ele estava em harmonia com a vontade de Deus, por isso não havia o que temer, queridos. E ele faz tremer o inferno. E imobilizou Satanás e todo o seu exército. Olha que coisa tremenda. Como ele imobilizou? Vê o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O povo já tinha visto tudo que aqueles 850 profetas do inferno tinham feito, com zombaria, com voz alta, se cortando, gritando, e não houve resposta. Mas Elias diz: agora venham vocês aqui até mim, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a Elias. E foi agora em direção ao altar que tinha sido erguido por Elias. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias reparou. Você quer imobilizar o inferno? Repare o altar do Senhor no seu coração, na sua vida, na sua família. Quando alguém toma a firme decisão de ser do Senhor, ainda que o mundo todo lhe seja contrário, ele se torna maioria. Elias estava sozinho, diante de todo o povo de Israel que tinha apostatado, diante daqueles falsos profetas, diante do inferno em peso que estava ali para tentar impedir a manifestação da glória do Senhor. Mas Elias, sozinho, com Deus, era a maioria, estava cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Aí em 1 Reis, no versículo 22, como eu li, Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas, só eu.
Elias contra 850 profetas dos ídolos. Um só com Deus, queridos, é maioria em meio à multidão. Fazia 3 anos e meio, lá no livro de Judas a gente vê que é 3 anos e meio, que não chovia. Agora imagine 850 homens berrando feito animais, pulando feito bichos e se cortando com facas até sangrar seu corpo. Ele se cortava, se lanceteava. As lancetas eles tinham nas pontas das lancetas ali como que navalhas. Sacrifícios humanos, se sacrificando para conquistar o favor de deuses. Por horas e horas estavam eles ali fazendo esse sacrifício ao Deus deles, se cortando no sol escaldante. E nenhuma faísca sequer naquela lenha do altar do inimigo caiu. Nenhuma faísca de fogo Deus permitiu que o diabo lançasse. Era propósito do diabo que lançar fogo ali, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Aqueles homens tinham ido ao Monte Carmelo completamente confiantes, aqueles 850, eles estavam completamente confiantes de que o seu Deus faria descer fogo do céu. Mas Deus, o nosso Deus, não o permitiu. O slide seguinte, Gabriel, a gente entende que Deus não permitiu. Os adoradores, o slide lá em Profetas e Reis, na página 57, no terceiro parágrafo, diz assim: os adoradores de Baal declaravam que os tesouros do céu e o orvalho e a chuva não vinham de Jeová, que era o Deus de Israel, mas das forças que regiam a natureza, e que pela energia criadora do sol é que a terra era enriquecida e levada a produzir abundantemente. Eles acreditavam em um Deus falso. Chegou a vez de Elias. O altar foi montado com um grande rego ao redor, foi aberta uma vala ao redor, e em cima estava a lenha e o novilho escolhido por Elias. E Elias mandou jogar mais água, porque a água apaga fogo. Uma lenha encharcada com água dificilmente pega fogo. Não pega. Mais água no altar. E ele achou pouco uma vez, mandou jogar por 3 vezes até encharcar o holocausto e a lenha. E encheu o rego ao redor. E pronto. E Elias iniciou seu ritual. Aí em 1 Reis, os versículos 36, capítulo 18, os versículos 36 e 37, diz que Elias iniciou o ritual, não com pulos e gritaria, e agitação e berros, mas simplesmente aproximando-se do altar, ele fez uma curta oração. Ele não passou muito tempo orando. Vamos ver como foi a oração de Elias. Quando a gente está em conexão com Deus, quando a gente está submisso a Deus, a gente só ora. Olha, os versículos 36 e 37 dizem assim, do capítulo 18, quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, ó glória, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. E nessa curta e breve oração, o fogo que Deus fez descer consumiu o holocausto, consumiu a lenha. E a palavra de Deus diz no verso 39, e vendo todo o povo, né, no verso 38, e então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Me impressiona aqui, queridos, é que a palavra de Deus diz que o fogo consumiu até as pedras e a terra.
e ainda lambeu a água que estava em torno, no rego ali, na vala que foi criada. Mas você já viu o fogo consumir pedra? O fogo de Deus consome até as pedras. O fogo de Deus consome tudo. O fogo de Deus consome todas as barreiras, todas as ciladas, tudo que o inferno se levanta para dificultar. O fogo de Deus consome tudo. É o potencial do Espírito Santo que está reservado para nós. O versículo 39 diz: o que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nós olhando também, queridos irmãos, para esse tempo do fim, nós precisamos crer nesse Senhor que é Deus, sem ver qualquer sinal de chuva, mas crendo na promessa de Deus. Elias manda um recado para Acabe. Elias manda um recado para Acabe. Haveria de cair chuva depois de 3 anos e meio, sem chover a terra. Eu falei que era Judas, mas não é Judas, é em Tiago, no capítulo 5, versículo 17. Por 3 anos e meio havia ficado sem chover chuva, sem cair chuva, e agora o profeta diz a Acabe que vai chover. Sem ver qualquer sinal de chuva, mas crendo na promessa de Deus, Elias manda um recado para Acabe. Está lá nos versículos 41 a 43 de 1 Reis, no versículo 18, diz assim: e disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Não havia nenhum sinal, mas ele cria nas promessas do Senhor. Se você não vê nenhum sinal na sua vida de melhoras, se você não vê nenhum sinal de que tudo vai passar, se você só está vendo a bagaceira acontecer, corra depressa, porque as promessas de Deus são infalíveis. A chuva do Espírito vai cair, prepare-se. O versículo 42 diz assim: subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, depois de 3 anos e meio de seca. Inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha que atitude. Inclinando-se por terra, sua fronte entre os joelhos. E ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor para que chova. Agora, Elias, ora 7 vezes para que afinal viesse a chuva. Queridos, quando Deus faz uma promessa, nós não podemos desistir dessa promessa. E o Senhor está prometendo para nós o batismo com o Espírito Santo e precisamos crer e correr por esse batismo nas nossas vidas. O Espírito Santo está se apossando da vida de todos aqueles que estão buscando a sua presença, daqueles que confiam nas promessas do Senhor, daqueles que não esmurecem e oram, estudam e oram e agem para o Senhor e trabalham para o Senhor. O Senhor está nos ungindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado como promessa sem medida. O Espírito Santo é dado sem medida para todos. O Espírito Santo não é concedido mais à irmã Selma Sobral do que a você. Não é concedido mais ao pastor Wagner do que a mim. Não é. O Espírito Santo é dado sem medida. A porção do Espírito Santo está na medida da minha busca. Está na medida da minha entrega ao Senhor. E Elias disse: vai chover, Acabe, vai chover. Ele não desistiu. Ele orou a primeira vez e não viu nenhum sinal de chuva. Ele orou a segunda vez e não viu sinal de chuva. Orou mais uma vez e não viu, até completar 7 vezes. O versículo 43 disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A chuva viria. E a gente vê no espírito de profecia
no livro Primeiros Escritos, na página 73, que vai ser projetado aí pelo Gabriel, a gente vê o que a revelação nos fala. Elias orou fervorosamente. Você entende o que é orar fervorosamente? Orar fervorosamente é manter os olhos nas promessas. Não é estar com o coração movido por emoções e sentimentos, e sentimentos de êxtase, e chorar e gritar. Não, quem usou esses artifícios? Quem usou foram os profetas de Baal e de Astarote. O povo de Deus usa com fé no assim diz o Senhor. Fervorosamente é Senhor, está escrito. Eu não estou vendo nenhum sinal de chuva na minha vida, mas está escrito e eu vou continuar. Diz mais o espírito de profecia. Sua fé resistiu à prova. Deus ainda não te respondeu. É prova para que você aprenda a confiar num Deus que nunca falha, num Deus que vela sobre suas promessas, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. Prova é confiar quando não se vê nenhum sinal, quando nos falta o chão, quando os nossos sonhos parecem ruir e até vão embora mesmo. Mas a gente continua crendo, porque Deus pode refazer todas as coisas. 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvenzinha. O servo de Elias viu a nuvenzinha. Se o inimigo, e Elias o viu, se o inimigo puder levar os desanimados, olha o que diz o espírito de profecia, levar os desanimados a desviar de Jesus os olhos, a tirar os olhos das promessas. Estude as promessas de Deus, mantenha essas promessas na sua mente, diante de seus olhos, escreva em pedaços de papel, coloque alertas no seu celular com essas mensagens, mas não tire os olhos dela, porque se o inimigo levar essas pessoas a olhar para si mesmos e ocupar-se com sua própria indignidade, ficar, eu não sou digno. Sim, nós não somos dignos, mas o Senhor nos chamou na nossa indignidade para nos abençoar. Se a gente ficar só nisso, eu não sou digno e não vou receber. Não, em vez disso, devemos considerar a dignidade de Jesus. Ele é digno, seu amor, seus méritos e sua grande misericórdia. Ele lhes tirará o escudo da fé. Se você ficar olhando, tirar os olhos das promessas, tirar os olhos da justificação de Jesus, o inimigo vai lhe tirar o escudo da fé e vai alcançar o seu objetivo. Sabe como é que a gente vence Satanás e o inferno? Mantendo os nossos olhos nas promessas infalíveis de um Deus que caminha conosco. Os fracos, portanto, deverão olhar para Jesus e crer nele. Então, exercitarão a fé. Você está se sentindo fraquinho? Você está se sentindo fraquinho? Olhe para Jesus. Tire os olhos de você mesmo. Então, o moço de Elias viu na 7ª vez. Não foram grandes nuvens de chuva. A princípio, não é uma coisa grande que acontece na tua vida. Não vem logo a chuva de vez. Vai olhando os detalhes com os quais vai Deus trabalhando e te manifestando a presença, o cuidado dele, que vai cumprir com sua promessa. Ele não viu grandes chuvas, grandes nuvens de chuva, mas ele viu uma nuvem pequena, como a palma de uma mão. Diz o versículo 44, a 7ª vez disse, levante-se do mar uma nuvem do tamanho, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, tá, uma nuvenzinha do tamanho da mão? É o sinal, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Corra, Acabe. Meus irmãos, multidões e circunstâncias não são garantia de vitória. Não foi a chuva grande que veio de vez, era uma mãozinha. Não foi 250 profetas e todo Israel que estava ali duvidando de Deus que deram vitória a Elias. A única garantia que nos torna mais que vencedores é carregarmos a mesma convicção que Elias carregava no coração e no monte. O Senhor
é Deus. O nosso Senhor, o nosso Pai é Deus, soberano, todo-poderoso. Todos os dias precisamos pedir ao Senhor o fogo do Espírito Santo. Elias estava tomado do Espírito Santo. E já vimos que esse pedido não consiste em pular, em gritar, exigir que Deus cumpra sua promessa, em se sacrificar. Não. É de forma mansa, às vezes até curta, em atitude de humildade, inclinando-nos por terra, metermos o rosto entre os joelhos. Você já orou assim? Eu já orei assim, eu oro assim algumas vezes em lágrimas diante do Senhor. É meter a nossa cabeça nos joelhos por terra e orarmos e pedirmos confiantes. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus e Ele é bom. Deus havia prometido a Elias que choveria. Elias persistiu em confiar, 7 vezes orou, insistiu. Sabe o que significa 7 vezes? Insista até Deus abençoar, até Deus mandar o que te prometeu, o que você pediu e que está em conformidade com Ele, o batismo do Espírito Santo. Peça. Ele persistiu em confiar quando ainda não havia sequer uma nuvem no céu. Mas na 7ª vez que seu moço vai observar, ele vê uma pequena nuvem. Era o preparo para o temporal que se seguiria. Você tem experimentado a mão do Senhor sobre sua vida? Você tem experimentado? Agora, você quer ver o potencial? Você acha que o potencial foi só a chuva? Não. Olha o versículo 46 do capítulo 18. Olha o que é que nos revela o poder do Senhor, a presença intensa do Espírito Santo, que o céu está tão disposto. O Senhor, todos os dias, quando somos despertos, quando o sol está pouco antes de se levantar, o Senhor olha em direção aos seus filhos, sabia? E diz: quem vai querer hoje o potencial do meu Espírito? Quem vai me buscar para receber o Espírito Santo? Olha o que é que diz o versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. Aqui veio de uma forma dobrada, triplicada, o Espírito Santo sobre Elias. E cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você sabe o que é que acontece aqui? Você sabe o que é um homem correr mais do que cavalos que têm 4 patas? Porque tomado do poder do Espírito Santo? Sim, Elias foi plenamente ali tomado do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Elias. E Acabe já ia longe com seus cavalos, porque Acabe acreditou no que Elias disse: vai chover, corra. Acabe acreditou, montou no seu carro com seus cavalos, os treinados para correr. Seus cavalos iam poderosamente e Elias, cheio do Espírito Santo, correu mais do que os cavalos. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito veio sobre ele e correu mais que os cavalos e Acabe. Imagine pernas humanas mais fortes e mais rápidas do que a de cavalos treinados. A promessa de poder para nós também neste tempo do fim, assim como houve para Elias, que a recebeu porque confiou. E precisamos aprender a confiar. E só confiamos quando nós nos deleitamos em estudar, quando nós nos dispomos, nos determinamos a ouvir a voz de Deus, porque a confiança em Deus, a fé em Deus vem pelo ouvir, e é ouvir da sua palavra e alimentar a nossa mente com suas promessas. Lá em Atos, agora, no capítulo 1, no versículo 8, Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim: pois João batizou com água, versículo 8, mas recebereis poder. Lembra do poder que Elias recebeu? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Olha para que é que a gente vai receber poder, para ser testemunha do Senhor. Não é para exibir poder. Não.
é para sermos testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo e Pedro receberam esse poder aí mesmo em Atos, no capítulo 5, o versículo 15. Eles receberam. E olha o que é que nos revela a palavra de Deus. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E quando essa sombra passava e cobria, o poder de Deus se manifestava. Não estava na sombra de Pedro, mas era o poder do Espírito Santo que estava em Pedro. O Espírito Santo que estava em Pedro derramava poder sobre aqueles enfermos, eles eram curados. Não era a sombra de Pedro. Não são objetos. Não são pessoas. É a pessoa do Espírito Santo. Se estiver em nós, esse poder vai ser derramado sobre os outros. No capítulo 19, aí mesmo de Atos, vamos lá, Atos 19, 11 e 12, a gente vê agora Paulo, 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. É Deus quem faz, usando o homem como instrumento. Versículo 12. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Nós estamos caminhando para esse tempo. Aliás, um tempo muito mais extraordinário do que esse. Porque a chuva serôdia, ela será potencialmente maior do que foi a chuva de Pentecostes, no Pentecostes. E Deus está contando comigo e com você, para que nos preparemos para esse tempo. Queridos, quando o Espírito Santo impregna, enche o Filho de Deus com sua presença, tudo nesse Filho de Deus, até mesmo suas vestes e lenços, sua sombra, tudo exalam sua presença e seu poder. Quando somos impregnados do Espírito Santo, tudo em nós, nossas palavras, nosso tom de voz, nas nossas vestes, tudo em nós exala que somos de Deus. Até os ossos secos de Eliseu, lembra? A gente tem esse vídeo aqui. Permaneciam impregnados do poder do Espírito Santo. Eliseu morto, mas os seus ossos ainda impregnados do poder. Que potencial do Espírito Santo! Em 2 Reis, no capítulo 13, em 2 Reis, no capítulo 13, nos versículos 20 e 21, 13, versículos 20 e 21, dizem assim para mim e para você. Enquanto morreu Eliseu e o sepultaram, ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Olha o versículo 21. Então, enquanto alguns enterravam o homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre seus pés. Mesmo morto, os ossos de Eliseu estavam cheios do poder de Deus. Não havia poder nos ossos, mas era o poder de Deus que ainda estava nos ossos de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou. O poder que está prestes a ser derramado sobre nós, aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo, esse poder será sem limites. Será a fartura do Espírito Santo. Como tem João, lembra que eu disse que o Espírito Santo é dado sem medida. Está lá em João, no capítulo 3, no versículo 34. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. A nossa fé ela é dada com medida, mas o Espírito Santo é dado sem medida. Hoje nos vemos fraquinhos, impotentes diante de muitas situações.
assustados muitas vezes pelo que está se rompendo diante de nós e nas nossas vidas. Mas, queridos, está chegando a hora da fartura, a fartura do poder divino. Recobre ânimo. Jesus prometeu voltar, ele virá, e muito em breve, e da mesma forma que foi no Monte Carmelo, todo olho verá, está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele virá, ele prometeu. E como foi dado um sinal a Elias para a chegada da chuva, ele nos deixou sinais que antecedem a sua vinda. Para a chegada da chuva, lembra que tinha que 7 vezes ele deu, na 7ª vez veio a mãozinha, a pequena nuvem que anuncia a sua vinda já pode ser vista, meus amados. A pequena nuvem que anuncia a vinda de Jesus já pode ser vista. A sala 57 é uma pequena nuvem. Eis que o rei vem vindo. E assim como Elias avisou ao povo da chuva, sejamos hoje homens e mulheres de Deus que anunciam o segundo advento de Cristo pela manifestação do Espírito Santo em nossa vida, pela confiança inabalável nas promessas do Senhor. Tenhamos a coragem e a determinação de buscarmos esse batismo com mais intensidade. Em Parábolas de Jesus, na página 74, o último texto do Espírito de Profecia, que vamos ler, estamos encerrando. Nós vemos o Espírito de Profecia nos falando. Gabriel pode projetar aí para a gente, para que a gente se anime como Elias e a gente avance destemidamente a um apelo de Deus através da boca da sua profetisa aqui na terra, a senhora Ellen White, e diz assim: quebrante-se-vos o coração pelo anelo que tem de Deus, quebrante-se. Anelo de Deus, do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina, você entende? Se você permitir que Deus habite em você, acolhendo o Espírito Santo e se esforçando cada vez mais por ter mais do Espírito, por se deixar ser trabalhado por Ele, se sujeitando ao que necessário for, buscando estudar mais, buscando aquilo que possibilita o Espírito te reformar mais. Olha, tudo quanto Cristo recebeu de Deus, tudo podemos nós possuir também. Cristo recebeu o Espírito Santo quando se batizou. O Espírito Santo se apossou, foi demonstrado ali. Cristo já tinha o Espírito Santo, quando nós também, quando o escolhemos, Cristo já tinha, ele já possuía o Espírito Santo, mas ele nos mostra ali a nossa necessidade de uma vida de busca. Quando ele sai das águas, ele ora, e quando ele ora, diz o texto sagrado, diz a palavra de Deus, que quando ele ora, o Espírito desce sobre ele. Está lá em Lucas, deixa-me ver aqui o texto, Lucas, no capítulo 3. No capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus, disse assim, versículos 21 e 22, dizem assim de Lucas 3, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu, enquanto ele orava. Enquanto Elias orava, a nuvem se formava. Enquanto você ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, quando buscamos esse batismo, na presença de Deus, olha o que é que acontece, o versículo 22 de Lucas 3. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo desce. Porque é inconcebível para o Pai não conceder o batismo do Espírito Santo àqueles que pedem, que buscam, que batem, aqueles que insistem. Pai, eu quero o batismo do Espírito Santo. Aqueles que buscam uma reforma de vida. Aqueles que batem atrás da promessa do Senhor. A palavra de Deus diz que nós receberemos
tudo quanto Cristo, o Espírito de Profecia nos revela, que nós receberemos tudo quanto Cristo recebeu de Deus, nós também podemos receber. Portanto, pedi e recebei, continua o texto profético, pedi e recebei, com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reclamai tudo quanto Deus prometeu. Parábolas de Jesus 74. Com a perseverante fé de Jacó, não largue os pés do Senhor. Como Elias, avancemos destemidamente, confiemos diante dos desafios mais arrojados. Peçamos e esperamos humildemente, Senhor, é no teu tempo, mas estou aqui, pois o poder do Senhor sempre virá sobre nós, ao nosso encontro, sempre para nos livrar e nos levar para o seu reino da glória. Eu não sei se nós poderíamos cantar o hino O Rei Vem Vindo, só tem no inário antigo, nesse novo, parece que Oi, irmã Selma. Oi, meu querido. Tinha uma música aqui preparada já para o final. Pronto, tá bom. Tá bom? Deus aqui já escolheu. a coisa foi andando aqui, preparamos uma música aqui para o final aqui. Vamos ouvir essa música e depois dessa música, irmã, você faz uma oração final também, tá bom? Obrigado, viu? Tá bom, louvado seja Deus. Deserto sem vida, minha alma sedenta procura teu rio de água viva, som de chuvas abundantes eu já posso ouvir, essas nuvens carregadas de chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará, vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa a tua igreja de pedir.
Pai querido, nós queremos te agradecer. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Podemos orar agora. Pai querido, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa manhã de sermos alimentados pela tua verdade e ter o nosso coração inflamado pelo desejo de buscar mais do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos determinados nessa busca, pedindo mais, pedindo, buscando, batendo, porque é uma promessa infalível do Senhor para nós, teus filhos. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, para que ao caminharmos neste mundo, o mundo possa olhar para nós e ver homens e mulheres do vento, do fogo, que são movidos pelo teu Espírito Santo. Vem nos abençoar, vem nos conceder a graça de perseverarmos neste caminho até o dia final, quando nos encontraremos com Jesus nas nuvens dos céus. Quero colocar em tuas mãos cada pedido colocado no chat, seja do YouTube, seja pelo Zoom, Senhor. Aqueles que ficaram nos corações, a pessoas necessitadas, Senhor, que elas não desistam de clamar. Por 7 vezes Elias insistiu, até que viu uma mãozinha, foi vista pelo seu servo uma mãozinha, não foi nuvens pesadas e já carregadas, só uma mãozinha. Que as tuas promessas na tua palavra nos alimentem, ainda que pareçam pequenas aos nossos olhos e grande a nossa indignidade, que confiemos na dignidade de Jesus, no amor do Senhor para conosco e avancemos. Cuida de nós, ouve o clamor do teu povo em meio a tanta dor e sofrimento. Mas, sobretudo, Pai, com o perdão dos nossos pecados, batiza-nos com teu Espírito Santo para que saiamos nesta manhã como vitoriosos, segurados pelas tuas mãos, cobertos pelo sangue de Jesus. Sejamos vitoriosos. Não importa a maioria do mundo, não importa o inferno que se levante contra nós. Se levantou contra Elias, se levantou para cair, porque o Senhor é Deus. E se o Senhor está conosco, a vitória é certa. E nós te suplicamos, nos conserva ao teu lado e nos salva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Selma, muitíssimo obrigado por ter se colocado aí nas mãos do Senhor, né? Louvado Nas seja mãos do Espírito Santo, né? Amém. E, Louvado seja irmã Deus. Selma, você vai ver agora no testemunho que o testemunho vai ser uma sequência do conteúdo, né, da sua mensagem. Você vai ver que tem a ver com o Espírito Santo, a forma que o Espírito Santo trabalha. Elias reparou o altar do Senhor porque ele não desviou o olhar de Jesus, das coisas de Deus. Ele focou e esperou também, soube esperar no momento certo, né? Porque às vezes a gente fica esperando as grandiosas coisas, né? Que a coisa mude de um dia para o outro, enquanto, na verdade, Deus começa de uma forma, muitas vezes, muito sorrateira em nossa vida, e aí as coisas Muito vão pequenininho, aumentando. né? Isso, amém. Deus abençoe, irmã Selma. Amém, amém. Foi um prazer, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? O Senhor seja com vocês. Amém. Muito bem, amado. Você viu aí que como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha, como Deus dirige todas as coisas, né? Esse personagem Elias é um personagem muito interessante. Várias histórias do profeta Elias, a gente tira várias lições, né? E essa temática, essa abordagem que a irmã Selma trouxe é uma abordagem que a gente tem que refletir bastante, né? Refletir bastante. Porque hoje Deus conta com alguns Elias, né? Cada um de nós deve ser um Elias da atualidade, cada um de nós. E a gente bate sempre na tecla. Estamos aqui
Viemos aqui para adorar e devemos sair daqui para pregar, né? Estamos aqui adorando e devemos sair para pregar, para desaguar esse ministério tão profícuo, tão importante na minha e na sua vida, né? Seja um cristão, eu costumo dizer assim, ó, viu, Luciano? Luciano Filho, eu costumo dizer assim, ó, a gente deve ser um cristão acima da média. A gente tem que ser acima da média, procurar, dentro da graça de Deus, dentro da unção do Espírito Santo, dar o melhor testemunho, ser uma Bíblia, né, onde as pessoas possam ler. Cada palavra, cada atitude nossa deve ser a gente deve se preocupar. O que as minhas palavras de fato vai dizer para as pessoas, o que as minhas atitudes vai demonstrar para as pessoas. Porque, afinal de contas, eu e você, irmã Rita Leite, somos representantes de Deus nesse mundo, né? Somos representantes de Deus nesse mundo. É por isso que a gente busca o Senhor pela manhã, porque ao longo do dia a gente vai ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Gente, eu vou chamar aqui agora, olha só para você preste atenção, o pastor Antônio, né, ele está aqui conosco, já desde pela manhãzinha a gente vai conversando aqui. Eu quero chamá-lo aqui, né? Deixa eu só ver aqui se ele já está autorizado a abrir ali o áudio dele. Meu querido, levanta a sua mãozinha aí, marca a sua mãozinha para eu encontrar você aqui, que eu havia até pedido aqui para o Gabriel liberar, mas eu acho que ele também não encontrou você. Eu sei que é Antônio aqui, pastor Antônio. Opa, tá aí, o homem de Deus. E estamos aí, ó, unidos pelo lenço também, hein? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, pastor Edivaldo. Uma alegria estar convosco aqui. Que bênção. O pessoal aí está ouvindo bem? Luciano, ouvindo bem aí, Luciano? Irmã Rita, beleza, então. Amigo, é o seguinte, o pastor Antônio, ele vai trazer aí hoje um testemunho, né? Algo que Deus tem feito na vida dele. O pastor Antônio, ele é angolano, e interessante, meu pastor, que eu estava ouvindo ali, né, o áudio que você mandou, né, e eu vi que você, rapaz, teve uma infância não muito fácil, né? Você conta ali que até os 12 anos, o seu contexto ali é um contexto, né, família, tudo enfrenta ali as guerras, né? Você viu ali a sua família em situações muito difíceis, seu pai, sua mãe protegendo os filhos, trabalhando sempre firme. Eu queria que você contasse um pouquinho, Antônio, sobre essa situação aí da sua infância. E depois a gente migra aí para os próximos assuntos. Pastor Edvaldo, muito obrigado pelo privilégio. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia, uma alegria tê-los aqui, juntos, conectados, não apenas virtualmente, mas na mesma frequência espiritual. Meu nome é Antônio Agostinho Muondo, eu sou de naturalidade angolana, nascido propriamente na província de Luanda. E até os 12 anos de idade... Ô, pastor, antes de você entrar aí nessa questão, você, nesse momento... está onde você trabalha, só fala para a sala aí o que você está fazendo no ministério, tá bom? Neste momento eu estou servindo como pastor auxiliar no Distrito Central de Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho a alegria de servir a igreja aqui e estamos muito felizes aqui. Amados, como eu dizia, eu sou angolano, nascido na província de Luanda, província vocês chamam estado, e eu estou cá no Brasil já há cerca de 6 anos. Até os meus 12 anos de vida, eu e minha família vivemos imersos a uma guerra civil que durou cerca de 30 anos no meu país, Angola. Uma guerra civil desencadeada por luta de poder, né? E onde a guerra, amados, vocês imaginam,
que há muita atrocidade, né? Fome, doenças, mortes, enfim, muitas crises. E mais do que crises financeiras, crises, enfim, de várias ordens, existia uma crise existencial dentro de mim que me levava a perguntar: onde está Deus? Porque os meus pais, desde criança, me ensinaram sobre esse Deus de amor, que até deu seu filho para morrer por nós. Isso não cabia na minha mente, porque os meus pais davam literalmente a vida por mim, pelos meus irmãos. O meu pai, a minha mãe, chegou a apanhar literalmente chicotes dos soldados rebeldes para cuidar de nós. Então, na minha mente, na minha cabeça, não passava a ideia de que alguém pode dar o seu filho. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: esse Deus que deu o seu filho por nós, ou ele é muito louco, ou ele ama de um jeito que eu não vou entender nunca. Eu fiquei com a segunda opção. Querido, aí, mas a pergunta que não queria calar é a seguinte: por que Deus permite esse sofrimento se ele nos ama tanto assim ao ponto de dar a sua vida, ao ponto de dar a vida de seu filho por nós? E minha mãe, de forma muito sábia, sempre me conduziu à palavra de Deus e a sua experiência de fé com Deus. Me dizia o seguinte: meu filho, nesta vida há certos detalhes que somente a fé poderá revelar. A gente precisa conhecer, a gente precisa de muitas respostas nessa vida, e muitas delas Deus vai dar, mas algumas Deus não vai responder, mas ele vai dar o mais importante, a sua presença, o seu consolo, porque a vitória já é certa. A gente precisa continuar a seguir confiando. Basicamente, é nesse contexto em que eu cresci, a minha memória afetiva foi criada num contexto desse, difícil, mas na presença de Deus. E isso foi assim que eu aprendi a depender de Deus, e eu sou muito grato a Deus pela maneira como ele conduziu minha vida e da minha família até aqui. Pastor Antônio, você contando aí, é óbvio, se percebe, né, que você vem de um berço cristão, apesar das adversidades, né, advinda da guerra, de toda a situação que você viveu, né, os seus pais sempre preocupados com essa questão, né, de que a pessoa de Deus, né, pudesse ser para você uma direção. E você já brotava em seu coração o desejo, você cresceu já com esse desejo do ministério no seu coração. Mas eu imagino que essa batalha que você travou, né, ao mesmo tempo um Deus misericordioso, amoroso, né, uma coisa que você não compreenderia, tamanho amor dele, como que ele poderia permitir tamanho sofrimento, né? Como que ele poderia permitir tamanho sofrimento? E aí você chega a uma conclusão, né, que diante de tudo isso, Jesus precisa voltar. Verdade. Jesus precisa voltar. E aí você faz uma pergunta para seu pai, né? Como é que é essa questão aí? Pastor Edivaldo, foi numa manhã que, quando acordei, vi minha mãe no canto do quintal chorando copiosamente. Foi quando eu me apercebi do meu irmão mais velho me comunicando que o meu tio fora morto, fuzilado em praça pública em outro estado, Malange. O único tio que eu tinha. E a minha mãe chorava copiosamente. Queridos, a mesma pergunta ecoou na minha mente. Por que, Senhor? Por que, Deus? Eu tinha 6 anos e meio. Até então, meu sonho era ser engenheiro químico, porque alguém me ensinou que engenheiro químico poderia fazer bomba. E eu sonhava tanto, queria ser um fabricante de bomba para destruir todos que destroem as pessoas do bem. Naquele dia, o Espírito Santo me fez um chamado muito especial, não para fabricar bombas, para destruir pessoas. Quando meu pai chegou do serviço, eu falei: pai, por favor, senta aqui, eu quero conversar com o senhor.
de forma muito franca e direta. Não me dá rodeio, não me dá volta aqui. Jesus vai voltar ou não? Ele falou, vai voltar, filho. É uma certeza. Eu falei, por que ele não volta agora? Já disparei outra pergunta. Será que as casas que ele prometeu está difícil de serem construídas? Será que o material de construção lá no céu está caro? Ele sorriu. Mas eu não estava sorrindo. Eu era uma criança intrigada, em crise existencial. Amado, já imaginou? Em meio à guerra, eu queria sair logo desse mundo. Na verdade, até hoje, né? Foi quando meu pai disse, filho, Deus criou esse mundo em 6 dias. Ele não precisa de tanto tempo assim para preparar as moradas que ele prometeu. Eu falei, por que ele demora a voltar? E ele me contou, 2 Pedro, né, 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, meus filhos. Ele está sendo muito paciente, porque ele quer que todos conheçam que ele é amor. Eu falei, então, como é que a gente pode lhe ajudar a fazer isso? Ele me contou, São Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu falei, então eu quero ser pastor, porque na minha cabeça, pastor é que prega sobre Jesus, especialmente sobre a vinda dele cá na terra. E eu falei, eu quero ser pastor. Meu pai arregalou os olhos, muito feliz, como todo e qualquer pai vendo seu filho aspirando por preceitos sagrados, por coisas do céu. Meu pai ficou muito feliz. E depois ele falou, filho, você não quer mais ser engenheiro químico? Eu falei, não, pai, eu quero ser pastor. E pastor, no contexto em que Deus me chamou, era aquele que literalmente tinha que dar a vida pelas ovelhas, porque ao fazer visitas, às vezes pisava minas, bombas, às vezes os soldados rebeldes sequestravam, matavam. Então, Deus não estava me chamando para uma tarefa fácil. E eu sabia disso, que ser pastor era correr o risco, se possível, de dar a vida literalmente pelas ovelhas. Então, para uma criança de 6 anos e meio, não era um sonho, legal, vou ser rico, vou ser famoso. Não, eu sabia do que me esperava. Foi nesse contexto que eu falei, eu vou ser pastor. Muita água rolou, passo o termo, eu tentei fazer muita coisa da vida aí, mas deu no que deu. Porque Deus quer, querido, quando Deus quer algo com você, se você permitir, não vai dar outra coisa. É isso mesmo. Estou aqui. Ô, pastor Antônio, o interessante, meu pastor, é o seguinte, é que você, já criança, né, acalenta esse sonho, mas no contexto que você vivia, não era um contexto fácil. Então, a idealização de ser um pastor era essa cabeça que você tinha. Não, eu vou estar em um caminho que não vai ser fácil. Você estava preparado para o que daí vier, ao você dizer, você pastor, né? E olha, que é um desafio, porque quando a gente escolhe ser cristão, né? Agora, não somente questão do ministério pastoral, mas ser cristão, a gente precisa se colocar nas mãos de Deus para que Deus cumpra a sua vontade, independente, né? Independente da nossa. É por isso que a gente está sempre aqui na sala dizendo assim, Senhor, toma a direção das coisas, faz as coisas conforme a tua vontade, guia a minha vida. E a pergunta para você que está nos ouvindo e está nos assistindo, será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Será que você tem deixado Deus guiar a sua vida? Ou será que a sua vontade tem sido soberana? Você tem feito a sua vontade? E eu desafio você a fazer uma autorreflexão hoje, porque muitas vezes a gente faz as coisas da forma que a gente quer, sem perceber. Sem perceber. Então, amigos, é um momento especial aqui do testemunho, né? Onde o pastor Antônio coloca, quando ele toma essa decisão, ele está disposto a andar por onde Deus, né, convidar. E Antônio, interessante que você, quando você tomou essa decisão, me diz, você fez teologia em que seminário? Eu fiz teologia no IAP, Instituto Adventista Paranaense. Lá tem um seminário de teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu fui em 2016, onde eu comecei o curso de teologia, terminei em 2019.
Em 2018, adentrando já aqui na história, para revirmos aí o tempo, posso, pastor Adivaldo? Pode, você vai entrar na questão do terceiro ano, é isso? De evangelismo, é isso aí? Isso aí, essa aqui, gente, eu queria que você prestasse bastante atenção. Imagino que você já está prestando até agora, mas esse momento aqui é um momento muito especial do testemunho, tá? O Antônio, ele está na faculdade de teologia, todos os pastores no terceiro ano, segundo semestre, a gente faz um estágio de evangelismo, e agora o Antônio ele vai para o estágio de evangelismo, e eu queria que você começasse falando, Antônio, pastor Antônio, qual é a cidade que você vai, né? A cultura, ali, o contexto daquela cidade. Eu acho que é bem bacana você dar esse spoilerzinho sobre o ambiente que você está indo. Verdade, pastor. Em 2018, eu já estava no terceiro ano de teologia, e como o pastor Adivaldo mencionou aqui, muito bem, a faculdade, o Teológico Adventista na América do Sul, remete os estudantes, futuros pastores, a um estágio, né? A um estágio no terceiro ano, em que o aluno vai para uma localidade, para uma cidade, e desenvolver a arte, a pregação do evangelho, em diferentes frentes. E eu fui comissionado aí para começar uma nova igreja, né? Uma nova igreja na cidade de Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do oeste do Paraná, e é uma cidade de colonização alemã. Eu não sabia que o Brasil tinha cidades assim, eu não sabia. Eu cheguei, entrei no Brasil com visto de estudante, saí do aeroporto, fui direto para a faculdade, onde eu vivia em regime de aluno interno. Então, o Brasil que eu conhecia muito bem era o internato, e os brasileiros eram os meus colegas que moravam comigo lá no internato, e alguns colegas também que nos encontrávamos em sala de aula, mas moravam fora. Enfim, eu conhecia muito pouco o Brasil, e nessa experiência eu estava conhecendo um pouco mais sobre o Brasil afora. Quando adentrávamos a essa cidade, eu percebi que já no portal da cidade tinha cores diferentes. E eu perguntei para o pastor que estava me levando para lá, uma pessoa, gente boa, um amigo querido, eu perguntei para ele, pastor, por que essa cidade, o portal dessa cidade está decorada com as cores da bandeira alemã? E ele olhou para mim sorrindo, disse assim, essa cidade é uma cidade de colonização alemã. Eu falei, mas como assim? Ele disse, os moradores daqui, a maioria é descendente de alemão. Alguns até mesmo só falam alemão. Falei, uau, que legal! Eu gosto de gente diferente. Eu gosto de lidar, por isso é que eu vim para o Brasil, porque eu gosto de gente diferente. Tanto que eu acabei de casar com uma brasileira, né? Eu gosto de gente diferente, eu gosto dos brasileiros, enfim, todo índio, esquimó, asiático. Quando alguém é diferente, eu gosto. E eu falei, uau, eu vou ficar aqui pelo menos 3 meses lidando com os alemãos. Ele disse, isso mesmo. Mas olha, pode não ser tão fácil assim. Eu falei, como assim? Eu já gostei. Ele disse, tá bom, mas se lembre disso, pode não ser tão fácil assim. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para o lugar onde eu estaria pousando nesses 3 meses. Já era tarde do dia, já era final do dia. Dormi. No dia seguinte, de manhã cedo, bem orientado pelos professores, e um dos professores meus, o pastor Marcelo, que está fazendo a lição aqui conosco, né? Ele me orientou muito bem, me treinou muito bem, o que fazer a cada dia e tal. E aí eu, de manhã cedo, saí para conhecer a cidade e me fazer conhecido. Queridos, quando eu saí, animado, né?
Sabem como é que é africano? Animado, alegre e tal. Eu saí e comecei a cumprimentar as pessoas. Primeiramente, eram os vizinhos nossos. Eu falei, bom dia, tudo bem? Era um casal de idosos sentado assim, naquelas cadeiras que fica mexendo assim, né? Aquelas cadeiras de ferro e fita. Eu falei, bom dia! Eles olharam para mim assim e simplesmente, silêncio. Eu pensei, eu acho que eles não ouviram. Eu acho que eles não ouviram. Eu passei, encontrei um outro grupo de senhores conversando, eu cumprimentei, bom dia! Eles só olharam assim e não responderam nada. Eu dei o benefício da dúvida. O meu pai, desde criança, o meu pai me ensinou a dar o benefício da dúvida. E ele dizia assim, isso faz muito bem para o nosso emocional. Não leva para o pessoal, dá o benefício da dúvida. E eu dava o benefício da dúvida dizendo assim, eu acho que eles não estão me ouvindo, ou então talvez não estão me entendendo, porque eu tenho um português mais enrolado. Meu português não é igual ao do brasileiro, né? Mesmo já vivendo tanto tempo aqui, você ainda percebe que eu não sou brasileiro. Aí, eu dava o benefício da dúvida. Queridos, estou resumindo aqui muitas coisas da história. Eu passei uma semana assim, literalmente uma semana assim, cumprimentando, e as pessoas me olhavam. Eu falava, não, eu acho que não está sendo mais possível dar o benefício da dúvida. Alguma coisa errada está acontecendo. Eu vou tentar melhorar a minha dicção. Bom dia! E as pessoas olhavam assim para mim. Eu fui para o restaurante, eu pensei assim, não, eu vou chegar um pouco mais cedo no restaurante, vou sentar numa mesa de 4 cadeiras e, com certeza, quando o restaurante começar a lotar, alguém, pelo menos um, vai sentar junto comigo. Pastor Edivaldo, o restaurante lotou e eu sozinho. Rapaz. Olha, é duro, é duro. Não vou entrar no mérito da questão, tá? Porque o objetivo pastor. aqui Pastor. Aí eu saí e fui para o banco. Ao ir para o banco, ao entrar no banco, a mulher que estava sendo atendida lá na frente, quando olhou assim atrás, viu que eu entrei, ela pegou a bolsa dela rápido e escondeu assim. O moço que estava atendendo falou assim para ela, não, senhora, não precisa se assustar. Esse rapaz, ele é um cliente daqui, fique tranquila. E ela ficou assim, amarela, vermelha, cor-de-rosa e tal. Eram climas assim constrangedores, sabe? Ao sair do banco, andando pela rua, eu vi homens, né, grandes, né, alemão grande, andando, vindo assim, na minha frente. Quando olhou para mim, saltou a rua, atravessou a rua, foi do outro lado, o outro também. Eu pensei assim, não, eu não acredito nisso que está acontecendo. Pastor, eu fiquei nesse clima assim, um mês e meio, 2 meses. E eu precisava pregar o evangelho. Pastor Antônio, deixa eu só ver aqui com você. Pelo que nós estamos observando aqui, você não falava nada em alemão, não entendia, nunca tinha estudado em alemão. Afinal de contas, qual é a sua língua nativa mesmo? Assim, lá eu sei que não fala português, mas sempre existe uma língua nativa nas regiões. Qual era? Quimbundo. Minha língua nativa é Quimbundo. Então, ok. E nunca estudou alemão? África não tem sequer um país que fala alemão. Eu nunca viajei para a Alemanha. Eu não sabia como é o alemão, nem como é o sotaque. Eu aprendi lá porque eles usavam a língua alemã como bloqueio. Quando eu chegava perto, eles começavam a falar o alemão, principalmente os adultos, né? Então, usavam a língua, o idioma, como um bloqueio, como uma barreira para que eu não chegasse perto, para que eu não me misturasse. E se eu não me misturasse, eu não posso pregar o evangelho assim. Então, Deus tinha um grande objetivo comigo lá, é pregar o evangelho. Só que eles usavam o idioma para bloquear esse objetivo, né? Ok, e como você superou, né? Como você derrubou esse bloqueio, esse muro, né, de separação? Como que isso aconteceu?
tudo começou de joelhos. As grandes muralhas da nossa vida, a gente derruba de joelhos. Uma coisa que o meu professor me orientou, na verdade, ecoando os princípios que os meus pais sempre me deram. Não abra mão da sua comunhão com Deus. E eu, comungando com Deus, fazendo minha devoção pessoal, já era devoção já era uma à tarde já, vespertina, e veio na minha mente uma frase muito famosa que está num livro, Ciência do Bom Viver, na página 49. Somente os métodos de Cristo trarão verdadeiros êxitos, porque Cristo se aproximava das pessoas como alguém que desejava-lhes o bem, supria-lhes as necessidades, ganhava a confiança delas e ordenava-lhes a seguir. Sabe quando o Espírito Santo fala de forma forte, clara, e você entende que é Deus que está falando para você, pastor Edivaldo? Foi assim que aconteceu. E eu falei para Deus, em minha mente, em meus pensamentos, eu falei, Pai, eu estou fazendo isso, eu estou tentando me aproximar das pessoas, como eu estarei chegando perto, insistindo se eles não me querem ter por perto? Eles acham que eu vim para roubar, eu vim para tirar. Como eu vou ganhar a confiança deles se eles acham que eu vim para fazer o mal? Eu não estou conseguindo. E essa voz, bem clara, que eu creio ser do Espírito Santo, dizia novamente, filho, é isso aí, é os métodos de Cristo, continua fazendo, faça o óbvio. Falava, mas eu já estou 2 meses, o último mês está começando, e daqui a pouco eu saio daqui, nem vou dar nenhum estudo bíblico, não vou pregar nada aqui do Evangelho, Senhor. Faça o que eu estou te pedindo. A voz continua dizendo, queridos, a gente precisa fazer o que Deus pede. Não, mas não está dando certo. Faça o que Deus pede. Faça o que Deus pede. No dia seguinte, pastor, eu saí de manhã cedo, ao passar pela praça da cidade, encontrei 3 homens, já idosos, conversando, batendo papo. Eu acho que nessas cidades pequenas, cerca de 5.000 habitantes, tem sempre essas pessoas que já estão com a aposentadoria resolvida e tal, aí ficam batendo papo, né? Aí ficaram batendo papo. Quando eu encontrei os 3, eu pensei assim, eu vou sentar perto deles. E aí eu sentei perto deles. Quando eu sentei, eles se levantaram. E ao se levantarem, eu olhei para eles, claro, não me surpreendeu muito, e eles começaram a bater papo em alemão. Preste atenção, aqui está o detalhe do milagre. Eles começaram a conversar em alemão. E um deles olhou para mim e perguntou, Hallo Schwarz, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Queridos, eu entendi. Pela primeira vez, eu entendi. Queridos, eu não falava alemão. E até hoje, só para deixar bem claro, eu não falo alemão. Deus usou a mim de forma especial naquela cidade, naquele período. Eu estou lembrando aqui, porque hoje eu estou aprendendo alemão, buscando aprender mesmo. Agora, sem milagre, sem nada, aqui é no esforço mesmo. Mas naquele momento eu nunca falei, nunca proferi nenhuma palavra em alemão, só que eu entendi, queridos. Porque eu entendi, eu fiquei feliz. E eu olhei para ele sorrindo. Só que ele não entendeu, porque na cabeça dele, ele pensou assim, mas eu não falei isso para ele sorrir. E por que ele está sorrindo? Só que eu estava sorrindo porque eu tinha entendido. Entende, pastor Edivaldo? Olha o detalhe do milagre. E Deus, o Espírito Santo, falando para mim, fala com eles. Fala com eles. E eu falava, não vou falar com eles. Porque eu não sei falar alemão. Eu já estou entendendo, já está bom demais. Já está bom demais, não quero falar. Eu não vou conseguir, vou passar vergonha. O Espírito Santo, de novo, fala com eles. Olha como o Espírito Santo é tremendo, queridos, queridas. O Espírito Santo fez ele repetir a pergunta novamente. Hallo, Schwarz, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Só que ele estava fazendo isso querendo tirar onda, né, como diz o brasileiro, né? E aí, o Espírito Santo fez ele repetir novamente a pergunta e eu pensei o seguinte, tá bom, já que eu estou entendendo
E eles acham que eu não estou entendendo, mas eu estou entendendo. Eu vou falar em inglês, só que eles não vão entender. Então vai virar aqui um embolation, né? Vai virar aqui uma mistura e tal. Olha como o Espírito Santo é organizado e tremendo. Eu abri a boca para querer falar em inglês, só que da minha boca não saiu inglês. Sabe o que eu falei? A primeira frase que eu falei para eles, até hoje eu lembro, eu falei, Ich bin Afrikaner and avoid. Eu sou africano e estou trabalhando aqui. Ele arregalou os olhos assim para mim e falou, My God, schwarzer Mann spricht Deutsch. Homem preto falando alemão. Não acredito. E eles, os três, ficaram conversando, falaram, admirado. Nossa, homem preto falando alemão, não pode. Como pode? E eu falei, nein, ich spreche Deutsch. Não, eu não falo alemão. E a gente ficou conversando aí, batendo um papo por cerca de 15 minutos. O pessoal que passava nas ruas aí olhava, admirado, como pôde um jovem, homem, jovem, preto, falando alemão. Isso para eles era algo surreal. Mas eu sei, era o Espírito Santo trabalhando, como trabalhou em Atos 2, lá no Pentecostes, dando um dom o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, que tem um objetivo específico, pregar o Evangelho. E eu orei a Deus falando assim, Pai, por favor, eu sei que o Senhor agora me colocou num pedestal, porque eu virei famoso na cidade. Eles queriam me fazer conhecido, me levaram para conhecer as pessoas importantes da cidade, me levaram para conhecer uma professora de alemão lá na cidade, uma professora famosa. E eu virei famoso lá na cidade. Porém, Deus estava fazendo todo esse trabalho com um objetivo, pregar o Evangelho. Ô, pastor Antônio, deixa eu fazer só um link aqui, aproveitar que isso aqui nós percebemos que Deus, ele fez um verdadeiro milagre na sua vida. Você, de forma simples e humilde, vai buscar a verdadeira solução, que é estar no altar do Senhor. É Ele que conduz todas as coisas. Você percebeu que as portas todas estavam fechadas. Você estava ali para poder cumprir um propósito que era o seu estágio de teologia, 3º ano. E nós que somos pastores aqui da sala, pastor Abidoral e todos os outros pastores, sabe como isso é importante para o estudante, né? Sabe como isso é importante para o estudante? E aí você passa dos 2 meses numa rejeição, podemos dizer assim, com muros altos levantados. E você chega no altar do Senhor e, Senhor, o que eu faço mais? E você busca o que tem que buscar. E Deus dá uma demonstração poderosa na sua vida. Isso é um milagre extraordinário. E aí o que acontece, amigão? Você menciona, nós temos várias pessoas aqui na sala que não são assim adventistas, né? São irmãos de outras congregações, de outra igreja. E eu queria ressaltar o que você mencionou, o dom de línguas, né, que o Espírito Santo trabalha no Pentecostes. O que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 2, verso 8, diz assim, ali os espectadores que estão ouvindo os apóstolos falarem, eles respondem, diz assim, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí ele fala no verso 9, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos, os que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, a manifestação de Atos 2, do Espírito Santo, é justamente, não acrescenta e não tira nada do que aconteceu com você ali. É a manifestação bíblica do Espírito Santo nesse contexto do dom de língua. E eu imagino, amigão, que a partir desse momento, você diz, né, você se torna agora uma pessoa benquista na cidade, alguns talvez até queiram te levar para lá e para cá, as portas se abrem e você estava entrando nesse contexto aí, né? Como é que foi a partir desse momento?
eu precisei buscar entender o que estava acontecendo, não apenas na cidade com eles, através da admiração deles pelo que estava acontecendo, mas também o que estava acontecendo comigo. Como? Buscando firmar minhas crenças, minha fé, minha compreensão na palavra de Deus. Por isso é que eu mencionei Atos 2. Eu me lembrei dos ensinamentos do meu pai, dos ensinamentos do meu professor Marcelo, dos ensinamentos que eu recebi até aqui. Eu lembrei, puxa vida, olha, Atos 2. Então, Deus está me dando essa capacidade de falar em outro idioma conhecido, mas que conhecido por eles, mas que eu não sabia, né? Eu não conhecia, eu não falava. Então, Deus me deu essa capacidade. Não é para que eu me torne o bambambam, o famoso, o mascote da cidade, não, mas para que eu pregue o evangelho. Eu precisei refocar. Porque senão eu ficaria lá simplesmente famoso, né? O menino, o pretinho que fala o alemão e tal. Não, meu objetivo não é ser o preto que fala alemão. O objetivo é pregar o evangelho. Então, Deus me dotou naquele momento, naquele período, com esse dom, com um objetivo, tal como ele fez lá em Atos 2, pregar o evangelho e ele mesmo salvar pessoas. Porque, olha só o detalhe, hein, pastor Edivaldo? Eles diziam assim, você está falando o Hochdeutsch. Hoch, em alemão, significa alto. Então, você está falando Hochdeutsch. Olha, a irmã Vera ali acenou. Eu acho que ela fala um pouco alemão. Então, ó, tá. Hoch significa alto. Ele tá dizendo, você está falando o alemão coloquial, o alemão lá da Alemanha. Olha, queridos, eu não sabia o que significa Hoch. Eu nem sabia se lá na Alemanha se fala Hochdeutsch, enfim, se existem essas diferenças. Eles aqui falavam o Hunsrück, que é uma vertente, é um alemão que para eles é menos, né? É de um padrão inferior. Então, Deus me deu a capacidade de falar um alemão, e um alemão mais coloquial, para que eles admirassem, não o Antônio, mas que admirassem a quem? Quem está por detrás desse preto, desse negro? É alguém maior, porque um preto não fala alemão. Na cabeça deles, preto não pode falar alemão. Ainda mais um preto falar alemão melhor do que nós. Então, eu precisava não roubar a glória de Deus. A glória é dele, é para ele. E a gente precisa não roubar. Entende? Então, pastor, terminando aqui, posso ir para o final já da experiência? Podemos. Teve um momento aí que você foi convidado para falar, não teve, Antônio? Sim, aconteceram vários momentos assim interessantes que eles me convidaram. Estava se comemorando 501 anos de reforma, a cidade é muito luterana, e eles reuniram uma grande parte da cidade, ficou reunida ali para comemorar 501 anos de reforma. Então, eles me convidaram, pastor. E quando eles me viram, eles falaram, o preto que fala alemão vai fazer aqui um discurso em alemão. Eu falei, meu Deus do céu, eles não entenderam que eu não falo alemão. Sabe, humanamente dá aquele frio na barriga, porque eu sou ser humano, eu também duvido. Eu também preciso firmar minha fé. E eu falei, meu Deus, não, eu não falo alemão. Foi uma experiência que eu também estou buscando entender. E eles falaram, não, você vai falar alemão, sim. Você vai falar alemão. Eu falei, meu Deus, eu busquei novamente me ajoelhar. Eu falei, pai, se o senhor quiser, faz de novo. Eu creio. O único que pode impedir a tua atuação em mim e através de mim sou eu mesmo. Eu não quero, pai. Quebre tudo que precisa ser quebrado. Faça de novo, se o senhor quiser. E lá eu fui na frente, fiz um discurso em alemão, falando para eles como a Bíblia foi o coração da reforma luterana. Amém? É fantástico, queridos. Eu me emociono toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar. Sabe por quê? Não porque essa é a história de um preto que falou alemão. Essa é a história do Espírito Santo, que quis usar um preto para falar em alemão. E ele pode usar você também para pregar o seu evangelho. Amém? Amém. Então, é muito bom deixar bem claro. Algumas pessoas ficam me perguntando, e aí, muitos detalhes, né? Porque essa história é curiosa, tem muitos detalhes.
Eu não consigo explicar tudo, porque milagres não se explicam, para mim isso é um milagre, mas fatos são fatos, e contra fatos não há argumento. Hoje lá tem um grupo adventista do sétimo dia, como resultado da atuação do Espírito Santo nesse período também, amém? Amém. Então, mas então, vai lá, vai ver os adventistas que estão lá. O primeiro adventista que foi batizado nessa cidade foi um alemão chamado Karl Kurz. E eu preenchi a ficha dele de batismo falando em alemão, falando alemão. E ele ficou admirado. Por que eu preenchi a ficha dele de batismo falando alemão? Porque ele é descendente de alemão, nato assim, descendente mesmo de alemão, e ele, na maior parte do tempo, só falava em alemão. Ele era um estudante assíduo da TV Novo Tempo, por isso é que ele já estava preparado, na verdade, só estava esperando a colheita, né? Queridos, é fantástico, eu me emociono, e perdão pelo meu jeito, eu me emociono, porque eu também sou um instrumento nas mãos de Deus, eu também sou impactado. O maior impactado nessa história não foram os meus amigos alemães de lá, sou eu mesmo. Eu também sou transformado. Amém. É isso, pastor. Pastor Antônio, daqui a pouco eu chamo aqui o pastor Marcelo, encerrar junto aí esse momento, mas e esse momento aqui é muito especial, mas muito especial. Imagina que nós estamos aqui conversando e há milhares de pessoas que estão aí ouvindo o seu testemunho, né, no YouTube. E ao longo do dia a gente chega a cerca de 30 mil visualizações. Amém. E essa é uma mensagem que ela vai fluir, porque o Espírito Santo tem o interesse que essa mensagem espalhe pelo mundo. Amém. Dando o sonido certo na trombeta para que as pessoas entendam qual é a manifestação e como ele se manifesta. Amém. E eu tenho certeza que muitas pessoas, neste momento, estão ouvindo aqui o seu testemunho, pastor, e estão, assim, também espantados da forma extraordinária que Deus trabalha. Amém. Poucos testemunhos a gente tem dentro desse contexto. São raros os testemunhos. Também não questiono por quê, nem para quê, Deus sabe todas as coisas. A questão é que aqui é uma demonstração clara de que todas as barreiras, quem quebra é Deus. Basta a gente confiar, se colocar na direção dele e falar, Senhor, eu estou à sua disposição, independente do lugar, né, pastor? 3 coisinhas rápidas, pastor, só para deixar claro, porque às vezes a gente não conta a maior parte dos detalhes e às vezes não fica claro algumas coisas. Só para resumir, olha, eu entendo hoje que Deus me fez passar por essa experiência, primeiro, para que o meu ego fosse desinflamado. Por isso, Deus permitiu que eles agissem assim comigo e eu passasse por essa experiência difícil. Porque o ego é o maior empecilho para a atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. O ego inflamado. Segundo, Deus fez o milagre, dotou-me com esse dom de línguas, com um único objetivo, pregação do evangelho naquele contexto. Terceiro e o último, pastor Edivaldo provavelmente já ouviu aquele ditado, não sei a origem, mas é um ditado que diz assim, o sábio aponta para as estrelas e os tolos, às vezes, olham para onde? Para o dedo do sábio. Eu sei que aqui não tem tolos, tem filhos e filhas de Deus, e não estão olhando para o dedo do sábio, estão olhando para as estrelas. Essa experiência, esse testemunho, não é para focar no Antônio, é para focar no recado que Deus está dando. Hoje é tempo de buscar mais a Deus, dobrar os joelhos, rogar por poder, permitir que Ele atue por milagres espirituais em nossa vida. É tempo de nos apaixonarmos por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para sermos purificados pelo sangue da cruz e proclamarmos essa grande esperança em Cristo Jesus. Queridos, hoje, não é amanhã, é hoje, é tempo de buscar mais a Deus, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o olho da graça. Não é tempo de simplesmente esperarmos ver Jesus voltar.
É tempo de estarmos preparados. A chuva do poder do Espírito Santo já cai. Nós precisamos jogar fora as nossas capas de pecados acariciados, guarda-chuvas de pecados acariciados, aqueles pecados que a gente gruda neles que nem urso de pelúcia, aqueles pecados que a gente gostaria que não fossem pecados. É tempo de nos desgrudarmos desses pecados, nos molharmos na chuva do poder do Espírito Santo, porque ela já cai. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. A irmã White diz assim que alguns estão aguardando, estão pensando no batismo com o Espírito Santo, algo para o futuro, mas Deus, né, quer nos dar agora, hoje, né? Deixa eu trazer aqui, pastor Marcelo. Olha o seu microfone aí, meu querido. Rapaz, que testemunho. Pastorzão, quando você escuta isso do aluno, olha, aconteceu isso lá no campo, até o Espírito Santo já usa o próprio professor, né, para dizer, olha, lá a situação é assim, se prepara, não esqueça da comunhão, e a gente tem um feedback desse, imagino que a gente, lógico, é um mimo de Deus para nós, né, pastor? Pastor Adevaldo, a gente se emociona, viu? Toda vez que eu já ouvi a história do mundo, já... Bom dia, filho, tudo bem contigo? Bom te rever, viu? Quando a gente ouve a história do mundo, toda vez que eu ouço, eu me emociono pelo poder de Deus. É maravilhoso. Eu me lembro exatamente do dia em que eu visitei o mundo lá em Pato Bragado. Essa visita aconteceu uns 15 dias, mais ou menos, antes de Deus fazer um milagre na vida dele. E eu encontrei o Antônio Mudo cabisbaixo, triste, lá no fundo do salãozinho que foi alugado para ser igreja. E eu estava com a minha esposa. E sabe, professor, né, tenta animar o aluno, né? E eu abri a Bíblia com ele, falei com ele, compreendi a situação, compreendi toda a situação, compreendi toda a rejeição que o Antônio Mundo estava passando ali. E eu fiquei pensando assim, né? Puxa vida, Senhor, por que o Senhor trouxe Antônio Mundo para cá? Por quê? A gente não escolhe os lugares, nós aqui do SALT, como professores, a gente não escolhe o lugar onde os alunos vão fazer o evangelismo. É o campo que escolhe, o campo que recebe o aluno, que envia o aluno para as cidades e o que eles vão realizar. E eu fiquei questionando, eu falei, gente, o povo da associação é louco, só podem ser loucos. Como é que manda o Antônio Mundo para uma cidade como essa? Eu vim, literalmente, pastor Edevaldo, no carro com a minha esposa, brigando, mas eu estava muito revoltado, porque eu pensei assim, como é que faz isso com um aluno meu? E aí eu me lembro que, assim, a Elda chegou a dizer assim, minha esposa, tem que ser um milagre, né? Só um milagre para resolver esse problema. Por mais que eu tentasse animar o Antônio Mundo, eu não via solução para isso. E eu me lembro que eu orei muito a Deus, entendeu? Porque eu pensei assim, rapaz, que sofrimento que esse garoto está passando lá, que sofrimento. E aí acontece isso que aconteceu, né? Deus não deixa a gente sem resposta, sabe? Deus tem propósitos e planos. E é legal, porque hoje você vai lá em Pato Bragado, tem uma igreja lá. E isso que o Antônio Mundo falou, o pastor Antônio Mundo falou, é uma grande verdade, né? Não é para exaltação própria. Eu conheço esse meu filho aí há muito tempo, e ele nunca buscou exaltação própria, né? Dentro dessa história, ele nunca tentou se prevalecer sobre ela. Quando eu vi o testemunho na segunda-feira da irmã Lânia e da Gabi, falando sobre a questão da situação da Lânia como uma membro de uma igreja, né, pentecostal, e falando sobre a questão do dom de línguas, me veio na mente logo o Antônio. Eu, na verdade, assim, eu não participo até o final aqui da live, eu sempre saio por volta das 7 horas, porque eu dou aula, né? E naquele dia, porque eu vi a participação da Gabi, da Gabriela, que foi eu conheço, foi aluna, eu pensei assim, eu vou assistir mais tarde. Aí eu estava em Maringá, e à tarde eu peguei o celular e fui assistir lá em Maringá,
estava esperando, aguardando alguma coisa, e fui assistir o vídeo e vi o vídeo do testemunho da Lani até o final, falando sobre o dom de línguas. Na hora me veio assim na cabeça, né? O Espírito Santo vai colocando, por que não chama o Antônio Mundo para falar sobre o testemunho dele? E aí, na hora, eu liguei para o pastor Wagner, né? Falei com ele, e o meu filho está aí hoje. Ó. Te amo, viu? Te amo, Antônio. Bênção, pastor Marcelo. Bênção, viu, pastor Antônio? Porque esse testemunho, ele vem fechar, né? Algo que começa na segunda e vem reverberando através de mensagens, mas uma questão muito prática e direta. Muito prática e direta. Eu acredito que muitas pessoas que se têm alguma dúvida, hoje foi sanada pelo poder de Deus. Foi sanada pelo poder de Deus. Pastor Antônio, muito obrigado pela sua disposição, tá? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério. Amém. E ele tem abençoado e vai abençoar muito mais. Pastor Marcelo, muito obrigado também, né, por proporcionar esse momento. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que está, todos nós, na verdade, né, vamos sair daqui hoje dando glória a Deus, né, porque é algo extraordinário, é algo, né, irmã Vera? Irmã Vera está assim, ó, e tem outras pessoas assim, glória a Deus, né, porque isso mexe com a gente, isso dá ânimo, isso motiva, isso dá segurança. A gente vai caminhando sabendo que conosco está o Espírito Santo. Pastor Antônio, eu gostaria que você encerrasse aqui, junto com o pastor Marcelo e eu, você encerrasse fazendo uma oração, tá bom? Tá bem. Desejado Espírito Santo, leva-nos a cada dia, a cada instante, a experimentarmos o quão real é sua presença em nossa vida. E através da nossa vida, salve todos quanto o Senhor quiser. Por favor, Senhor, nos colocamos em suas mãos. Derrube tudo que precisa ser derrubado. Retire tudo que precisa ser retirado em nós. Ainda que seja dor, mais perto de ti queremos estar, Senhor. Por favor. Vamos nos desconectar daqui virtualmente. Mas queremos continuar conectados contigo ao longo do dia, nas nossas atividades. Conceda-nos vitória, por favor, Senhor. Sobretudo as vitórias espirituais. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai continue conosco, trazendo paz, amor, fervor espiritual, e que o Espírito Santo nos conceda a todo instante força, coragem, fé, até a breve volta do nosso Rei vindouro, Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Pastor Antônio, eu te amo, amigo. Pastor Marcelo, também te amo. E ao povo do Senhor, amo vocês e bom dia com alegria, hein? Bom dia, grande Bom abraço dia, para pessoal. todo Bom mundo. dia com alegria. Deus abençoe a todos Louvado nesse seja dia. Deus. Pastor Antônio. Aleluia. Maravilha. Maravilha. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém. Deus. Bom dia, pastor. Com alegria, com alegria. Bom dia com alegria. Pastor Antônio, pastor Marcelo. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, meus amores. Bom dia, bom dia. Bom dia, pelo céu, eles são puros sem mistura. Bom dia com alegria. Bom dia, pastor Devaldo. Você já está na hora de dizer tchau. 1, 2. Eita, bênção pura, é, mistura. Até amanhã.